Eu estou aqui para continuar falando dos benefícios da oração em línguas, ok? Eu falei do primeiro benefício, que é a revelação da palavra de Deus, tá bom? No vídeo passado. E hoje eu quero falar sobre um segundo benefício, que é o guiar do Espírito Santo. Um dos motivos pelo qual Jesus enviou o Espírito Santo, ele disse que ele os guiaria a toda a verdade. Então, um dos ministérios do Espírito Santo é guiar os filhos de Deus a toda a verdade. Não só a toda a verdade bíblica, mas a toda a verdade para a sua vida. Então, um dos propósitos do Espírito Santo, um dos motivos, eu creio que é o principal, é te guiar a toda a verdade. Mas qual é a relação de falar em línguas, falar em uma língua que você não sabe, falar em uma língua que o Espírito Santo te concede e ser guiado pelo Espírito Santo? A gente já falou do benefício de se edificar, falamos também do benefício de edificar a sua fé santíssima, falamos também da revelação da palavra de Deus. E agora eu vou falar para vocês sobre o guiar do Espírito Santo que é liberado quando você libera a oração em línguas que o Espírito Santo te deu. Não de uma forma religiosa, apenas num culto de domingo à noite, apenas numa reunião de oração, mas quando a sua vida, quando você passa a praticar essa ferramenta no seu dia a dia, ok? Então, o segundo motivo, o segundo benefício da oração em línguas aqui nessa série que eu vou falar para vocês, o segundo episódio, é ser guiado pelo Espírito Santo. Ser guiado pelo Espírito Santo é mais do que apenas ouvir a voz dele claramente no seu ouvido, te dizendo que você deve ir por aqui e não por ali. É muito mais que isso. Ser guiado pelo Espírito Santo é o Espírito Santo conseguir intervir na sua vida, nos pequenos detalhes. É onde o Espírito Santo começa a intervir no seu trabalho, ele começa a intervir nos seus estudos, ele começa a intervir no seu casamento, ele começa a intervir na sua situação financeira, onde você libera o Espírito Santo para cada área da sua vida. E não é à toa que a primeira coisa que o Espírito Santo fez, quando o primeiro sinal, depois da descida do Espírito Santo, logo quando o Espírito Santo desceu em Pentecoste, foi que os discípulos começaram a falar numa língua. E ali as pessoas começaram a ouvir das grandezas de Deus. Então a primeira ferramenta que o Espírito Santo trouxe foi o falar em línguas. O Espírito Santo sabia da importância de controlar a sua língua, de você liberar ele em oração. Tiago, capítulo 3, ele fala que se alguém consegue controlar a sua língua, essa pessoa ela consegue controlar o seu corpo inteiro. Então, quando o Espírito Santo está falando por você nessa linguagem espiritual, quando o Espírito Santo ele está orando por você através da oração em línguas, através de gemidos inexprimíveis, você está liberando o Espírito Santo para atuar nas diversas áreas da sua vida. Porque esse é um dos principais ministérios do Espírito Santo, te guiar a toda a verdade. Então, Tiago, no capítulo 3, ele fala que um pequeno leme, ele consegue guiar um navio. Um pequeno leme, ele consegue guiar um navio. O navio é guiado por um pequeno leme. E Tiago fala, assim também é a língua. Assim também é a sua língua. E Tiago ali ele exorta sobre o cuidado da gente com as nossas palavras, sobre o que a gente está liberando, sobre o que a gente está falando. Tiago fala que de uma boca não pode proceder bênção e nem maldição ao mesmo tempo. Ou seja, eu preciso usar minha boca apenas para a bênção, não para amaldiçoar pessoas. Mas trazendo para o nosso contexto, para o nosso tema aqui, da série que eu estou fazendo, a gente vê que o primeiro lugar que o Espírito Santo toma é a sua língua quando você é batizado no Espírito Santo. Por que ele faz isso? Porque ele quer mais do que apenas te ouvir com a sua própria língua. Ele quer mais do que apenas você adorá-lo. Isso é incrível. Você se prostrar diante de Deus e adorar, e passar tempo em adoração, passar horas em adoração, se derramar, se quebrantar, isso é incrível. Ele quer mais apenas que você jejue, e isso é incrível também, porque o jejum ele vai liberar a mortificação da sua carne. Isso também é muito incrível, mas o Espírito Santo ele quer muito mais que isso. Ele quer orar por você. E isso é o que a oração em línguas é.
É o próprio Espírito Santo orando por você com gemidos inexprimíveis. Quando você libera a oração em línguas, o Espírito Santo está orando por você. E não tem nada que o Espírito Santo ore por você que não será respondido. Em Romanos, capítulo 8, versículo 26, Paulo fala que, semelhantemente, o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E ali Paulo, depois, no versículo seguinte, ele fala, creio que é o versículo 27, ele fala que aquele que sonda os corações, ele sabe qual é a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então, toda vez que você está orando em línguas, você está liberando a vontade de Deus para a sua vida. Você está liberando a vontade de Deus para cada área da sua vida. Isso é um poder incrível. Isso é um poder muito grande. Por quê? Porque o Espírito Santo ele quer entrar nesses lugares. O Espírito Santo ele quer entrar em cada área que você ainda não deixou entrar. Ele quer entrar no seu casamento, ele quer entrar nas suas amizades, ele quer entrar nas suas finanças, ele quer trazer cura para o seu corpo, ele quer entrar em cada detalhe. E quando eu estou orando em línguas, eu estou liberando o Espírito Santo para orar sobre cada detalhe da minha vida. E eu creio que é por isso que Deus tirou o entendimento dessa linguagem. Porque muitas vezes a gente está orando em línguas e Deus está orando pela gente para que a gente deixe de ser escravo daquele pecado. Deus está orando pela gente para que a gente não seja mais viciado em pornografia. Deus está orando pela gente para que a gente seja curado das nossas enfermidades. Deus está orando pela gente para que aquele pecado que te aprisiona, aquele pecado que não sai da sua vida, ele saia. Então você está orando em línguas e você não está entendendo o que o Espírito Santo está falando através de você. Porque o Espírito Santo, a palavra diz em 1 Coríntios 14 que se eu oro em línguas, o meu espírito ele ora de fato, mas a minha mente ela fica infrutífera. Ou seja, Deus tirou o entendimento dessa língua. Deus te deu uma língua, mas você não entende. Você só precisa crer que Ele está orando por você. Você só precisa crer que a vontade de Deus está sendo estabelecida através da oração. Mas não pense que não é porque você não entende que você não verá os frutos dessa oração. Porque os frutos dessa oração virá. Os frutos dessa oração virá com o tempo, com a persistência. E aqui eu entro mais uma vez nesse assunto, que a gente precisa de uma persistência nessa linguagem. A gente precisa de uma persistência em oração. Deus está intercedendo por você, o Espírito Santo está sendo liberado através dessa oração, mas você precisa de uma persistência no Espírito. Uma persistência onde você não só quer um fast food, onde você orou 1 hora e o seu mundo inteiro vai ser mudado, onde você orou um dia e toda a sua vida será mudada, não. O Espírito Santo ele deseja que você tenha uma persistência. À medida que ele intercede por você, a sua vida vai sendo edificada, conforme 1 Coríntios capítulo 14. Então, à medida que você libera o Espírito Santo, ele é liberado para entrar nas mais íntimas áreas da sua vida. Nas áreas que você não deseja, nas áreas que você deseja. Por quê? Porque através da oração em línguas, você concedeu ao Espírito Santo a autoridade que ele precisava para ele ser liberado na sua vida. Então não perca tempo e libere o Espírito Santo na sua vida. Libere o Espírito Santo nas mais íntimas áreas da sua vida, porque ele quer trazer força na fraqueza, ele quer trazer saúde na doença, ele quer trazer sabedoria na loucura. Ele quer entrar nos lugares que estão sujos e deixar limpo, nos lugares que não são santos e deixar santos. Para quê? Para que a gente se torne como Jesus. O principal objetivo de nós andarmos com Deus, o principal objetivo de nós termos um relacionamento com Deus, é que nós nos tornemos como Jesus. Então tudo que o Espírito Santo vai fazer na minha e na sua vida é para que nós nos tornemos como Jesus. Porque esse é o primeiro propósito, esse é o propósito principal. Romanos capítulo 8, Paulo diz que o que dantes conheceu também nos predestinou para que nós fôssemos a imagem do seu Filho.
Então, tudo que o Espírito Santo está construindo na sua vida é a própria imagem de Jesus, que vai ser liberado nessa geração. Porque há uma geração clamando pela manifestação dos filhos de Deus. Não é uma manifestação de uma religião, não é uma manifestação de uma condenação sobre as pessoas, não é uma manifestação de qualquer coisa, mas a sua manifestação. Há uma geração clamando e esperando para que você se manifeste, porque quando você se manifestar, o próprio Deus irá se manifestar na sua vida. Então hoje eu queria deixar essa breve mensagem para você, que quando você está orando em línguas, você está liberando o Espírito Santo. Como Tiago capítulo 3 fala, que aquele leme guia o grande navio, aquele pequeno leme guia aquele grande navio. O Espírito Santo ele está orando por você, está guiando essa grande obra que ele tem na sua vida. E o propósito final dessa grande obra é dois: que você seja igual a Jesus e que o cumprimento da vontade de Deus seja feito para a sua vida. Então, a partir do momento que você começa a liberar essa linguagem sobrenatural, repito, não de forma religiosa, uma vez na vida, outra daqui a 5 anos, mas constantemente em oração, o Espírito Santo está sendo liberado, você está dando autoridade ao Espírito Santo para fazer a vontade dele na sua vida. E não tenha medo. Por quê? Porque a vontade de Deus é o melhor para você. A vontade de Deus é o melhor para a sua vida. Então, quando você se coloca em oração e a vontade de Deus começa na sua vida, coisas que você quer saem, coisas que você não quer também não saem. Mas não se preocupe, que coisas também vêm para a sua vida, que pessoas também vêm para a sua vida, que o plano de Deus vem para a sua vida, que os mínimos detalhes do plano de Deus, que os mínimos detalhes do que Ele preparou para você, vem para a sua vida. Porque como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus preparou para você. Mas Ele te revelou pelo Espírito, porque o Espírito, ele prescruta todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Libere essa oração, porque ela vai te levar às profundezas de Deus pelo Espírito. Pegue na mão do Espírito Santo. Pegue na mão do Espírito Santo, porque ele vai te guiar até as profundezas. E nas profundezas você vai descobrir tesouros escondidos que foram preparados para você antes da fundação do mundo. Amém? Então esse é o vídeo de hoje. É isso.